Eu sou o Gustavo e eu e o Adriel vamos falar sobre o TypeScript. O TypeScript é uma linguagem de programação open source que foi desenvolvida pela Microsoft e ele vem ganhando bastante popularidade por adicionar uma tipagem estática ao JavaScript, o que deixa ele mais robusto e mais confiável. Ele também oferece suporte a algumas características da orientação a objetos, como suporte a classes, interfaces e módulos. Com isso facilita bastante a construção de aplicativos maiores e de maior complexidade. Por possuir essa tipagem dinâmica, ele também auxilia os desenvolvedores a identificar problemas com uma maior facilidade, melhorando a manutenção do código e tornando o desenvolvimento dele mais eficiente. Então, o TypeScript também é uma ótima opção para quem quer aproveitar os benefícios dessa tipagem estática e também usufruindo da flexibilidade e daquela vasta biblioteca que possui o ecossistema do JavaScript. A inferência de tipos é uma característica que deixa com o compilador o trabalho de determinar o tipo de uma variável baseando-se no valor que foi atribuído a ela. Bom, esse tipo de abordagem facilita a escrita do código do desenvolvedor e também pode reduzir algumas redundâncias na declaração de tipos. Então permite que o desenvolvedor se concentre mais na lógica da aplicação do que na sintaxe. Embora essa inferência de tipos pode ser útil, é importante sempre analisar a situação, pois em algumas ela pode não ser suficiente. Por exemplo, em casos que uma variável pode receber valores numéricos ou uma string, a tipagem estática pode ser mais interessante de ser utilizada. Bom, as interfaces são utilizadas para definir um tipo de contrato. Elas descrevem uma estrutura e garantem que uma classe cumpra os determinados requisitos dessa estrutura. Isso garante uma maior segurança dos dados. Então aqui nesse exemplo tem uma interface pessoa com um atributo nome e idade e uma função greet. Então embaixo tem uma variável usuário que utiliza esses dois atributos e implementa a função. Bom, as classes elas são fundamentais na orientação a objetos do TypeScript e com elas é possível encapsular dados e comportamentos, permitindo reutilização de código e uma maior organização das funcionalidades. Então a combinação entre essas classes e as interfaces é fundamental para construir aplicações robustas e escaláveis. Então aqui tem um exemplo de uma classe animal, que possui um atributo nome, um construtor e um método move. E também tem uma classe cachorro, que estende essa classe animal. Então ela herda o atributo nome, o construtor e o método move, e também implementa o método bark. Então ali em seguida é declarado um objeto cachorro que utiliza o método move de animal e também o método bark que foi implementado na classe dog, cachorro. Então o TypeScript possui alguns genéricos, então aqui nós temos alguns exemplos que são os tipos genéricos, que são componentes reutilizáveis que podem funcionar com vários tipos de dados. Funções genéricas, que são funções com flexibilidade para trabalhar também com diferentes tipos de dados. E classes genéricas que também podem operar em diversos tipos para manter a flexibilidade. Esses genéricos permitem criar componentes reutilizáveis que trabalham com diversos tipos de dados e proporcionam uma flexibilidade e eficiência ao código, resultado em um código mais robusto e escalável para a aplicação. Porém, o uso excessivo ou inadequado desses genéricos pode tornar o código menos legível e mais difícil de dar manutenção. Então aqui tem um exemplo de uma função genérica. Então é definida uma função identity. O T indica ali que a função é genérica, então pode trabalhar com diversos tipos de dados. E declara um parâmetro arg do tipo T. Então ela vai retornar um argumento arg que foi passado para ela. Então, ali é declarado uma variável output que chama a função ident e especifica o tipo T como uma string. Então esse é o argumento que vai ser passado para ela vai ser uma string.
e o console imprime o valor que foi passado para a função. Bom, o enum então é uma maneira mais legível de trabalhar com valores relacionados. Ele define constantes nomeadas, como nesse exemplo aqui, onde que é declarado um enum direction, que cada membro desse enum está associado a uma string que representa uma direção. Então é declarado também uma variável player direction, que ela é do tipo direction. Então essa variável é atribuído um dos valores enum, um dos valores do enum. Então, nesse caso ali é direction.height. Então o console log vai imprimir esse valor, que no caso vai ser o valor entre aspas do height, que é o height em caixa alta. Bom, compilações para JavaScript. Transpilação para JavaScript. Então, o TypeScript ele é compilado para JavaScript, então, por meio de um processo conhecido como transpilação, né? Isso permite que o código que seja escrito em TypeScript possa ser executado em qualquer navegador ou ambiente JavaScript, garantindo uma maior compatibilidade e desempenho. Compatibilidade com bibliotecas e frameworks. Ao ser compilado para JavaScript, o TypeScript mantém sua capacidade e interoperabilidade com bibliotecas e frameworks existentes, facilitando a integração com o ecossistema de desenvolvimento web e garantindo a utilização de ferramentas populares. Otimização de código. Então, a compilação, para JavaScript inclui otimizações, que visam melhorar o desempenho do código gerado, garantindo uma execução eficiente e eficaz. Isso contribuindo assim, para a criação de aplicativos webs mais responsivos e ágeis. Bom, então suporte a ES6 e ES7. Então, ele oferece um amplo suporte para recursos introduzidos no ES6, que seria o ECMAScript 2015. Então, isso inclui Iron Functions, Let e Const, classes, template strings e módulos. Então, isso vai dar aos desenvolvedores funcionalidades mais modernas da linguagem JavaScript, uma vez que o TypeScript transpila o código ES6, como dito no slide anterior, para versões anteriores do JavaScript, garantindo compatibilidade com navegadores mais antigos. Então, ele também vai possuir integração com o ES7, além de suportar o ES6. O TypeScript também oferece suporte para propostas e funcionalidades que estão sendo desenvolvidas para as futuras gerações do ECMAScript. Então, no caso, seriam as novas funções de async await, operador de encadeamento opcional e operador de equivalência nula, e muitas outras funções aí que poderão ser desenvolvidas. E então isso vai permitir que os desenvolvedores tenham recursos mais avançados da linguagem antes mesmo de serem oficialmente aprovados e incorporados nas versões do JavaScript. Tipagem estática opcional. Então isso permite que os desenvolvedores possam declarar tipos para as variáveis, parâmetros de função, retorno de função e muito mais. A tipagem estática ajuda a detectar erros comuns durante a fase de desenvolvimento e melhora também a compreensão do código. Isso permite que os desenvolvedores escrevam um código mais seguro e confiável, reduzindo a probabilidade de erros relacionados a tipos. Ao mesmo tempo, a tipagem estática não impõe então a necessidade de tu especificar tipos em todas as situações, Isso possibilita um equilíbrio, uma flexibilidade e segurança, Ou seja, isso significa que ao criar uma variável não é obrigatório o cara especificar o tipo, ele pode ou não especificar, caso ele queira ou não, Isso gera uma flexibilidade maior no desenvolvimento. Bom, então aqui temos um exemplo de uma função especificando a tipagem. Então temos a função greet com parâmetro name do tipo string e a função também definida como string, então o retorno dela também vai ser uma string. Então ali no return temos um hello concatenado com o parâmetro name. Então ali definimos uma constante message do tipo string, recebendo a função greet como parâmetro, John.
Então, no caso, esse exemplo ele vai exibir a frase Hello John. Então, outra maneira de fazer isso seria sem especificar a tipagem. Então, aqui temos o mesmo código, porém sem informar a tipagem. Noto que esse código vai fazer a mesma coisa que o outro, só que no caso não é definido nenhuma tipagem, nem na função, nem na constante, em nenhum lugar é definido a string, né? Nesse caso, então, seria mais flexível, caso eu queira informar algum outro tipo de dado ao invés de string e chamar a função greet. Basicamente, essas foram algumas características da função TypeScript. E é isso, até mais e obrigado pela atenção.